Boa tarde, gente. Hoje, Cafezinho com o Thiago Palhares, podcast aqui, edição especial São Luís. Estamos aqui hoje com o pré-candidato a governo do estado, Simplício Araújo. Muito obrigado por receber o convite, aceitar o convite, Simplício. E as instalações ficaram muito boas, viu? Estamos fazendo uma adaptação aqui, como fizemos a primeira edição com o pré-candidato senador Everton Rocha lá em Imperatriz nos estúdios. Em seguida nós tivemos o café com o Thiago Palhares na rua, no Mercadinho Imperatriz, edição rua. E hoje estamos aqui em São Luís, no gabinete do pré-candidato Simplício. Simplício, muito obrigado, como já te agradeci. E seja bem-vindo ao Café com o Thiago Palhares. Eu que te agradeço pelo convite, te parabenizar, porque eu acho que hoje a gente está diante de um paradigma. Não existe mais aquela política cercada de protocolos, aquela coisa toda, e você tem feito um movimento que é um movimento propositivo, ido ao encontro. Eu tenho acompanho praticamente todos os pré-candidatos, a deputado, a governador, e você tem feito um movimento muito bacana. Parabéns. Obrigado, Simplício. E é isso aí, a gente está aqui, isso até porque isso justifica a nossa presença hoje aqui no teu gabinete, porque nós temos uma mensagem diferente de todos os pré-candidatos hoje, né? A gente separa a pré-candidatura a deputado federal do nosso projeto maior, que é o Estado do Maranhão. Então, tenho uma admiração pela sua pessoa, pelo seu perfil político e lhe convidei para a gente poder levar também sua mensagem ao povo do Maranhão, ao povo do sul do Maranhão, que é onde a gente tem o café com o Thiago Palhares, e estamos estendendo aqui para São Luís. Obrigado. Eu costumo sempre dizer, Thiago, que a gente está diante de um início de uma caminhada. A grande decisão ela só vai ser tomada lá nos últimos dias. Então, espero que essa simpatia sua ela se transforme também numa contribuição a essa caminhada, porque não é em meu nome. Eu tenho tocado um projeto para o Maranhão, que é um projeto que eu acredito que não vejo mais possibilidade de nós fazermos de uma outra forma se nós não tivermos um plano, um planejamento e uma meta para esse estado. Com certeza, e isso é importante também nós estarmos aqui hoje, Simplício, porque eu costumo dizer para as pessoas, me digo de direita, né? E sou bolsonarista, voto no Bolsonaro, sou bolsonarista, não tenho problema de dizer que sou bolsonarista, mas também respeito o pessoal do Lula, respeito o pessoal do PT, porque eu acredito que depois da queda do Muro de Berlim, não existe mais essa história de direita e esquerda. Os homens hoje têm que defender ideais, ideologias, defender categorias e, enfim, defender o Maranhão. Então, eu acredito que é natural estar aqui, hoje eu sendo do PL, o senhor é de qual partido? Solidariedade. Solidariedade. Então, eu acho que isso independe de qualquer coisa. Eu acho que nós temos que nos juntar todos no Maranhão e fazer uma política que é a que eu tenho levado por todo o estado do Maranhão. Uma política defendendo, em primeiro lugar, o ser humano. Então, nós já temos aí muitos anos que os políticos defendem obras, defendem promessas. Eu tenho levado uma proposta simples, diferente. Eu acredito que tu acompanha a minha rede social e eu tenho levado uma proposta diferente, que é uma proposta que valoriza, em primeiro lugar, o ser humano. Não que as obras não sejam importantes, mas eu acho que nós temos que agora partir para uma política de tratar do ser humano, porque nós vivemos num estado rico, mas empobrecido pelas gestões. Olha, Thiago, com relação a esse tema da questão ideológica, eu costumo dizer que não dá para a gente tratar da ideologia diante de tanto desafio que a gente tem aqui no Maranhão. Eu acho que a gente realmente tem que colocar essa riqueza que você citou a serviço da população. Nós tivemos muita dificuldade nos últimos anos, não apenas no Maranhão, mas no Brasil. Crise econômica, depois uma crise sanitária. E agora, eu acho que o grande desafio da política aqui no Maranhão é resultado. Então eu coloco muito os resultados que eu tive e espero que esses resultados possam me ajudar a fazer muito mais pelo Maranhão nos próximos anos, porque eu não vou discutir a ideologia quando eu vejo tanta gente passando fome, tanta gente desempregada, tanta gente com problemas aqui no Maranhão. Eu acredito que agora nós precisamos reposicionar o Estado. E essa oportunidade ela veio em decorrência da pandemia. A pandemia trouxe uma oportunidade para que nós estivéssemos hoje alinhados com todos os demais estados da federação, porque todo mundo viveu a mesma coisa. Então agora o que eu quero discutir é um projeto para gerar emprego, para trazer oportunidade, para trazer dignidade, não aquelas pessoas que já estão beneficiadas pela assistência, mas trazer oportunidade para aquelas pessoas, Thiago, que estão saindo do Maranhão.
para ir para outros estados em busca de emprego. As pessoas que querem, com seu próprio suor, com seu próprio esforço, tocar as suas vidas, ajudar as suas famílias, ajudar o Maranhão. Essa semana eu tive uma notícia muito triste. Lá na região de Pedreiras, nós recebemos o corpo de uma jovem, a Vanessa Gomes. Foi trabalhar fora. Mas não foi a primeira. Eu tenho uma vizinha lá na frente, lá onde a gente morava em Pedreiras. Perto de Pedreiras? Não, de Bacabal. Mas na frente da casa da minha esposa, um rapaz foi trabalhar em São Paulo e naquela construção do campo do Corinthians, lá em São Paulo, ele caiu de um andaime e faleceu. Certo. Então veio também só o corpo lá para a cidade de Pedreiras e agora essa semana nós recebemos mais um corpo de uma pessoa que foi em busca de realizar um sonho. De mandar uma melhor condição de vida, de recursos para os filhos, para os pais. Exatamente. E eu acho que a gente tem muita coisa no Maranhão que não colocar de pé. O que a gente precisa agora? A gente precisa mudar a matriz política. Porque para mim está muito claro que a maior parte dos políticos não tem capacidade de ajudar o Maranhão num projeto como esse. Que projeto é esse? Um projeto que tem que ser maior do que o Simplício, do que o Tiago, do que qualquer pessoa que passe na política, do que qualquer partido que passe na política nos próximos 4 anos. É uma política como aconteceu no Ceará, com o Tasso, com o Ciro, como aconteceu no Mato Grosso, no Goiás, uma política de desenvolvimento, de crescimento e, acima de tudo, de geração de empregos aqui para o estado do Maranhão. Então, eu não quero discutir ideologia, eu quero discutir a geração de emprego, o crescimento econômico, porque se eu estou hoje lá entre os estados mais pobres do Brasil, eu não posso aqui no Maranhão repetir o que está acontecendo em São Paulo, que é um estado rico, em Minas, que é um estado rico. Agora eu tenho que colocar o Maranhão em primeiro lugar. É isso que eu estou fazendo. Respeito o seu voto no Bolsonaro, respeito o voto no Ciro, o voto no Lula, o voto em qualquer candidato a presidente. E vou estar como governador, se assim eu for abençoado pelo povo do Maranhão, atrás do presidente, seja ele quem for, para que eu possa trazer condições. Eu não vejo, Tiago, o Maranhão avançando se eu não tiver uma meta para os prefeitos. Toda a bancada do Maranhão, de deputados estaduais, deputados federais e senadores, também alinhadas com essa perspectiva, porque aqui é muito fácil. Tem um senador aí que passou 8 anos aí como senador e agora chega dizendo que é o governador que é o culpado pela pobreza do Estado. Ora, nós temos 2.400 vereadores, nós temos 217 vice-prefeitos, 217 prefeitos, nós temos 42 deputados estaduais, 18 deputados federais, 3 senadores, um vice-governador, um governador, e a culpa é só do governador, a culpa é de toda a classe política. Todos. Nós temos hoje prefeitos que estão fazendo o que querem nos seus municípios. Até tem aquela frase do Meneghelli, né? Aquele rapaz do Rio Grande do Sul, aquele prefeito. Meneghetti, que ele diz num vídeo dele no TikTok que nenhum prefeito rouba sozinho, tem que a Câmara apoiar. E eu concordo, eu acredito que isso também passa para o estado do Maranhão, passa para todos os níveis de administração executiva. Então o que a gente tem que discutir hoje, assim, é muito fácil fazer campanha como a maioria está fazendo. Você pega um punhado de dinheiro, você reúne ali algumas pessoas dentro de um espaço, e faz fotos, faz filmes e distribui na rede. Ou seja, as pessoas, muita gente aqui no Maranhão virou especialista em fazer campanha política, mas na hora de fazer gestão, zero. Na hora de socorrer, por exemplo, o povo do Maranhão durante a pandemia, essa galera toda sumiu. Estava toda aí, ninguém sabe aonde. E a gente foi que teve que ir para frente, combater a pandemia, ajudar a salvar a vida dos maranhenses aqui. Simplício, eu acredito que essa é uma forma correta. Acredito, como eu te disse, admiro teu trabalho, teu nome. Obrigado. E eu tenho feito isso. A minha pré-campanha hoje, ela tem andado pelo estado do Maranhão, mas de uma forma diferente. Eu não busco prefeito, eu não busco vereadores. Primeiro que eu não tenho o dinheiro que esses deputados federais ou os pré-candidatos que são milionários têm para fazer. Eu tive com um deputado federal aí, pré-candidato que já foi deputado federal e já foi candidato a governo do estado, e ele me disse na casa dele que tinha 20 milhões para gastar. Mas, inclusive, esses 20 milhões, eu até brinquei. Eu disse, rapaz, pois tu começa a gastar esse dinheiro, porque o teu nome, por onde eu ando, ninguém nem fala. E eu sou feliz hoje, Simplício, porque a minha mensagem tem sido acolhida pelo povo do Maranhão, pelo Maranhão do Sul e por todos os municípios que eu tenho passado. E hoje eu tenho 33 cidades, tu acredita que eu ainda não fui e que eu já tenho apoiadores que conseguem ver a verdade e a minha essência através das redes sociais. Então, as redes sociais são muito boas. E eu fico preocupado com isso que tu falaste, que tem muita gente que está fazendo aquela política de botar gente
e filmar e vender aquela imagem. Mas se aquela imagem, eu te digo porque eu tenho andado, contato direto com o povo, se aquela imagem simples não for verdadeira, vão ter decepções nas urnas. Porque as pessoas, depois do celular, graças a Deus, elas estão tendo mais acesso às verdades e às inverdades. Então as pessoas têm que realmente pesquisar, acompanhar, ver quem tem proposta. Que nem eu queria que tu falasse de ti, Simplício, porque hoje eu sou muito verdadeiro, que tenho admiração pelo seu trabalho, mas eu queria saber quem é o Simplício. O Simplício, pai de família, o Simplício de onde é filho, qual a profissão. Sei que o Simplício participou das 2 mandatos do Flávio Dino, mas também sei que o Simplício tem aí o único pré-candidato que tem um plano diretor, não é isso? Não, o plano diretor é uma cobrança que eu faço à Prefeitura de São Luís. Então fala de ti um pouquinho da tua biografia para o povo do sul do Maranhão, para o povo do Maranhão. Eu não sou filho de político, eu nasci na cidade de Bacabal, também não sou de famílias ricas, que têm aí tradição na política do Maranhão. Eu vim do movimento estudantil lá na cidade de Bacabal, numa escola de padres que a gente estudava, e depois eu aprofundei muito essa vertente. Já tive aí a mesma dificuldade que 98% dos maranhenses tiveram para chegar até aqui. Eu já fui, Thiago, vendedor, supervisor de vendas, já fui empresário, já fui locutor de rádio. Eu trabalho desde os 18, a minha primeira carteira assinada foi com 18 anos de idade. E eu sempre tive uma vertente, um braço muito forte para o empreendedorismo. Eu abraço as dificuldades que aparecem na minha frente e tento transformá-las em coisas boas. Tudo que eu faço na vida foi assim. Fui candidato a deputado, ocupei a cadeira de deputado, fui um dos melhores deputados do Brasil, entre 513. Eu ficava sempre entre os 20 melhores deputados do Brasil. Simplesmente eu acredito que agora que eu estou me lembrando, eu acho que eu te consegui uns votinhos lá em Dom Pedro, a pedido da Camila Ortegal, eu acredito. Simplício, o meu cunhado Wilson Pereira, foi vereador, e ele me pediu, nós fizemos um trabalho, eu acredito que foi 150 votos, e através do Francimar Melo, que é meu amigo também. Do PT, presidente do PT. Agora que está vindo aqui na mente. Nós tivemos a felicidade de eleger o Galego lá, né? O Galego é do meu partido, do Partido de Solidariedade, é uma pessoa que nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma coisa assim que eu considero diferente, em Dom Pedro, diferente de tudo que aconteceu lá. Mas em relação à minha pessoa, depois que eu fui deputado, o Flávio Dino me convidou para ser secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia. E na secretaria, mesmo diante da crise econômica muito severa que nós tivemos a partir de 2015, a gente teve pelo menos 2 vertentes de excelentes resultados. O primeiro resultado, na geração de emprego. O Estado sempre ficou com o CAGED positivo, ou seja, o CAGED é aquele sistema do governo federal que mede quantas carteiras novas a gente assina e quantas carteiras a gente demite ou dá baixa aqui no Maranhão. Então a gente sempre teve o CAGED positivo aqui durante todo o meu período. E a outra vertente foi que eu pude contar com a classe empresarial, o apoio da classe empresarial, a esperança, a confiança da classe empresarial durante todo o período que eu passei, porque eles viram a seriedade do meu trabalho. E quando a gente descambou ali na pandemia, Thiago, eu tive a satisfação de receber mais de 166 milhões de reais em doação. Essas doações vieram em dinheiro, foi quando eu fui na China, através de uns amigos que eu tenho lá, eu já levei 156 empresários aqui para a China, aqui do Maranhão, inclusive muitos da região sul, e eu trouxe 187 respiradores, driblando países mais ricos, driblando o próprio governo federal. Isso virou inclusive um livro, que deve se transformar num filme em breve. Também álcool, álcool gel, ambulância, EPI, uma série de doações em cesta básica, etc. e tal, que totalizaram cerca de 166 milhões de reais. Então, eu destaco pelo menos essas 2 vertentes. A vertente do meu resultado, na atração de negócios, foram mais de 20 bilhões de reais que vieram para o Maranhão no meu período, gerando emprego, ampliação de negócios, e essa rede de solidariedade que foi importante para a gente salvar vidas durante a pandemia aqui no estado do Maranhão. Nem o governo federal, e eu não falo isso com demérito ao governo federal, nem o governo federal conseguiu, por exemplo, montar 4 hospitais de campanha. Eu montei um hospital de campanha Imperatriz lá na Associação Comercial, ou melhor, lá no Centro de Convenções da Associação Comercial, com a ajuda da Suzano. Montei um em Pedreiras com a ajuda da Eneva, montei um em Bacabal com a ajuda da Embaixada dos Estados Unidos e montei um aqui em São Luís
com a ajuda do Grupo Mateus e do Grupo Unicilma. Então, realmente são essas duas vertentes que eu destaco na minha participação no governo. Então, são esses resultados, Thiago, que eu estou colocando e tentando fazer com que o povo do Maranhão veja que, além de ter esses resultados, eu conheço os caminhos. Caminho para resolver o principal problema do Maranhão, que é o crescimento, o desenvolvimento. Não dá mais para a gente ficar apenas na mão da classe política. Eu vou te dar um exemplo de Imperatriz. Lá em Imperatriz, se você rodar a cidade toda, você não vai encontrar uma obra do governo municipal que custe 20 milhões de reais. Só um açaí que eu levei para lá foi 25 milhões de reais, gerou 480 empregos diretos. E tem vários outros empreendimentos. Tem participação? Claro, na chegada da Potiguar, na chegada do açaí, na ampliação ali da Suzano, porque a Suzano não fabricava papel, fabricava apenas celulose. Então nós conversamos com a Suzano para que houvesse o adensamento da cadeia produtiva da celulose, transformando a celulose em papel, que hoje vende para vários estados e também produz papel lá na Suzano. A Suzano não produzia papel. Então tem vários e vários ali, pequenos negócios, por exemplo, a Saborativo, que é do meu amigo, esqueci o nome, deu um branco aqui, mas é uma empresa de temperos, lá uma indústria de temperos, lá em Imperatriz, uma pequena indústria que a gente conseguiu realmente dar uma grande estruturada durante a minha passagem pela secretaria. E vários negócios nós ajudamos a desenvolver na cidade de Imperatriz, fazendo com que a cidade fosse muito mais forte. Lá tem um potencial muito grande. E essa coisa que eu destaco de não ter o investimento por parte do governo municipal... E o reconhecimento também, que Imperatriz merece. Por muito tempo, Imperatriz tem sido assim até um pouco desprezada dos governos do estado do Maranhão. Então, é por isso que há essa rejeição do povo do Sul com a capital, porque tem até um desejo para todo mundo que é do Sul em criar o Maranhão do Sul. Eu acho que se houvesse uma atenção maior para o sul do Maranhão, com certeza não havia essa necessidade que o pessoal de Imperatriz quer que divida. Nós queremos mesmo no sul do Maranhão atenção. Atenção devida porque é uma cidade que depois da capital é o maior recurso que tem no estado é de Imperatriz. Mas a insatisfação hoje, Thiago, eu acho que é geral, porque o maior anseio da população, principalmente depois da pandemia, é o emprego. E aí os municípios não conseguem mais gerar nem riqueza e nem emprego. Lá em Imperatriz, se o prefeito quiser gerar 300 empregos, tem que demitir 300 pessoas. E eu acabei de citar, o açaí levou 480 Mas, na verdade, Simplício, já que eu vou falar dos teus projetos, que tu tá de parabéns, que isso aí tem que chegar ao conhecimento do povo do Maranhão. E até me espelho um pouco, porque eu vou te falar uma coisa. O que me deu mais destaque hoje no Maranhão foi justamente a pandemia. Na pandemia, eu criei em Dom Pedro o primeiro restaurante popular com recurso próprio, que depois abrimos um em Santo Antônio, e diferente do governo do estado, hoje tem até um em Dom Pedro, que o Galego conseguiu lá um. Sim. Mas já tem várias reclamações, não só o de Dom Pedro, como o de Santo Inês, e vários outros, porque não é normal você passar 3 anos sem fazer os restaurantes populares, e na hora que, no ano eleitoral, você encher o Maranhão de restaurante popular, sem compromisso, sem respeito ao povo. Coloca uma comida de R$1, um pingo de comida às vezes até sem qualidade, porque as reclamações vêm, colocam, que eu sei disso com mérito, porque eu fiz restaurante popular na pandemia, e os meus restaurantes populares foram um exemplo no Maranhão, porque eu, além de vender 100 refeições a R$1, a R$1,99, eu doava 100 refeições para quem não podia pagar. E ainda coloquei na porta dos restaurantes uma geladeira compartilhada, que foi para aquelas pessoas que vivem do ir e vir das pessoas, e com aquele fica em casa, a política do fica em casa. Quem ia cuidar dessas pessoas? Eu tenho imagens aéreas e imagem de câmeras que mostram o número de 300 pessoas na madrugada pegando comida no restaurante popular, na geladeira que ficou para essas pessoas de rua. Então, são coisas que você faz e eu mostrei para a classe política que você tem como fazer, porque eu não tenho um mandato e eu fiz um belo trabalho, como tu fizeste já vários trabalhos. E voltando à Imperatriz, eu acredito que Imperatriz hoje sofre a pior gestão de todas, Então, eu não sou adversário pessoal de prefeito, não tenho adversário nenhum no Maranhão, mas o que tem para se falar, eu que falo. Inclusive, em Dom Pedro, eu fui adversário político do Galego, mas sou amigo do Galego, da Dona Maria, dos filhos dele, e as pessoas têm que aprender a separar a política, aquele momento do cenário político municipal, a política geral do Maranhão. Então, até aproveitando que seja aqui,
Hoje eu não tenho lado em Dom Pedro, eu sou filho de Dom Pedro, sou Dom Pedrense e torço pelo senhor Galego Mota fazer uma boa gestão e que acerte, porque todos nós políticos temos erros e acertos, ninguém é 100%, ninguém acerta 100%. Então a gente tem que torcer que dê certo. Dê certo. Hoje eu estou com 140 dias que não vou em Dom Pedro porque a gente tem que rodar o estado. Mas eu acredito, como tenho recebido muito apoio do eleitorado do Galego. Porque o Galego fez uma coisa, vocês juntos lá fizeram uma coisa que foi histórico. Juntaram um homem só, com um nome bom, e que deu uma pisa na toda a classe política. Juntou toda a classe política em nome do Leonardo Paes e todos levaram um ataque. Então isso mostra que o povo é soberano. E o que me preocupa é isso. Nessa eleição hoje, Simplício, eu oro a Deus, não vejo uma eleição normal. Eu acho que nossa eleição é uma eleição também espiritual. Nós sabemos que tem muita gente aí que já pensa hoje em proibir a Bíblia. Então são coisas que vão colocando de pouquinho, o comunismo vai colocando de pouquinho, daqui a pouco está tudo tomado. Então eu acho que nós temos que avaliar o nome, ouvir todo mundo. Por isso que te convidei, estou aqui satisfeito até agora com o que tu tem mostrado, porque é isso que eu também tenho mostrado para as pessoas, que eu sou pré-candidato, mas se for para me ser mais um deputado federal, eu não quero. Eu tenho certeza que você não vai ser mais um. Eu quero ser o diferencial entre todos. Senão nem vale a pena. Não vale a pena. Sou uma pessoa tranquila, por isso que estou aqui falando contigo hoje. Inclusive já tive um convite agora do Marco Brandão para gravar o podcast Edição Palácio. Eu sei que o governador Brandão se restabeleça, né? Que possa, assim, estar recebendo, e nós vamos gravar com certeza. Já ouvi rumores que ele talvez não é candidato vai ser o Camarão, mas qualquer um que esteja querendo participar e falar dos seus projetos em prol do Maranhão, eu estou aqui, independente de CPL, para ouvir e levar a mensagem ao povo. Porque nós temos que pensar, como eu te disse, no Maranhão. E falando em emprego, eu acho um absurdo o que aconteceu com aquela moça que tu falou em Pedreiras, como vários outros. Eu acho um absurdo as pessoas terem que sair daqui para ir cortar cana, sendo que o pessoal diz que o Maranhão é um estado pobre. Não é. Se fosse pobre, com tanta gente que está roubando esse estado há tantos anos, Simplício, já tinha quebrado. E aqui nunca quebrou. Nunca quebrou. Então o Maranhão é um estado rico, mas de povo empobrecido, porque os políticos que aqui passaram querem o povo empobrecido, querem o povo sem cultura. Inclusive eu tenho uma testemunha de uma mulher da educação, inclusive tem três perguntas dela aí, que nós vamos te passar para tu responder. Que é a senhorinha que foi candidata a prefeita de São Luís. Um abraço, senhorinha, é uma das cabeças do meu projeto aqui em São Luís. E hoje estamos também aqui em São Luís com vários projetos sociais aí nos bairros, Nestor. Dá um abraço aqui para a Vanildes e Luciana, que é umas meninas que fizeram uma fundação aí de mulheres, defende a classe feminina, que estão ombreadas também com o nosso projeto. E eu vou te passar as perguntas dela logo em seguida. Claro. Que é uma parte principal, que é a educação. Eu acredito que a educação se muda a vida. Né? Então ela tem essa pergunta para te fazer, são 3. Claro. Tiago, eu queria assim, da tua fala, enaltecer essa coisa que você colocou, de que é difícil a gente agradar todo mundo. Né? É muito difícil, mas a gente precisa reconhecer o esforço de todo mundo. Então, por exemplo, no caso dos restaurantes, eu vejo algumas pessoas criticando. Não foi o seu caso aqui agora. Eu falo no geral. Mas, assim, eu acho que há de ser enaltecido tanto a atitude que você teve lá durante a pandemia, como também esses restaurantes que estão sendo colocados, porque só quem já passou fome, quem já passou necessidade, ou quem conhece, quem tem empatia, como eu sei que você tem, como eu tenho, pode imaginar a importância desses restaurantes populares e desses gestos como o que você fez para a população do Maranhão. Muita gente hoje não tem segurança alimentar no Brasil. A gente tem notícia de mais de 30 milhões de pessoas que não conseguem fazer 2 refeições por dia. Quando faz uma e é uma refeição de baixa qualidade. Então, primeiro, eu acho que cada um pensa de uma forma. Mas eu acho que todas as atitudes devem ser enaltecidas. Eu acho que o grande diferencial é essa questão do líder. Então, assim, durante a pandemia, você foi um líder. Porque enquanto muita gente se escondeu, apareceu o líder do bairro, apareceu o líder da cidade, apareceu o líder na igreja, nas empresas, e você foi um líder da comunidade. Então, isso é o que eu acho que tem que ser diferenciado nos próximos anos. Tem gente que apenas se esconde atrás do dinheiro. Ou seja, tão pobre que só tem o dinheiro.
A pobreza do Maranhão não é a pobreza do Estado, não é a pobreza de perspectiva. Se você for um Estado, algum outro Estado, com todo respeito ao Estado do Piauí, você vê que o Piauí não tem a riqueza natural que nós temos e o potencial que nós podemos ofertar para a nossa população. O que acontece é isso que você falou, a classe política. Entra e sou eu e eu de novo. Por exemplo, não são todos os vereadores, mas grande parte dos vereadores, não apenas no Maranhão, mas no Brasil, eles querem o salário e querem mais alguns favores do prefeito, que é a gasolina, que é um emprego para um parente, aquela coisa toda. Então, acaba ficando muito ali e a população muito fora de tudo isso. Os prefeitos. A gente sabe no Maranhão que tem prefeito que antes de entrar, antes de começar a administrar, já tem o melhor carro da cidade, a melhor casa da cidade, passa todo o período, muda a sua vida, muda a vida das pessoas que estão ligadas a ele, comprou um apartamento aqui em São Luís, em Teresina, é gado, é carro, é fazenda, e a cidade continua do mesmo jeito, 8 anos depois que a pessoa sai ali daquele local. Então é isso que precisa ser mudado no Maranhão. Como é que a gente muda isso, Thiago? Porque não adianta a gente apenas falar, como eu vejo muita gente falar do Maranhão. Eu tenho muita raiva quando eu vejo um político que é pago com o salário, é pago com o dinheiro do povo do Maranhão, apenas apontar para a pobreza, apenas apontar para os baixos indicadores, apenas apontar para problemas. A gente não deve fazer isso. Porque na tua casa, se você brigar com seu irmão, o Marco Aurélio, mandar até um abraço para ele, deve estar nos assistindo, se vocês brigam toda hora, a gente não encosta. Porque vê que aquela casa não tem união. A própria Bíblia já diz. Na verdade, a Bíblia diz, casa dividida não prospera. E na verdade, tu sabes que hoje o mundo vive um século muito avançado, uma correria, uma loucura, que ninguém está procurando gente problemática. As pessoas querem gente que façam parte da solução, não pessoas para estar apontando problema. Longe de mim. É tanto que eu vou te falar aqui um exemplo. Dom Pedro, eu cito Dom Pedro e Imperatriz, são as cidades que eu mais amo em todo o estado. Não que eu não ame a capital, agora já estou até com moradia fixa aqui em São Luís. Mas Dom Pedro, ela foi uma cidade que eu acho que tu acompanhou, que foi rica no tomate, sim, foi rica na indústria. Mamão. E hoje Dom Pedro, as pessoas que são de Dom Pedro sabem do que eu estou falando. Dom Pedro perdeu para tudo, perdeu para todas as cidades circunvizinhas. Por quê? Porque pegaram 4 ou 5 prefeitos que tiveram um mandato como esse que tu está falando, de pensar em si e nos seus que estão ligados. Então, Imperatriz agora também pegou já vários prefeitos ruins, mas esse agora veio de encomenda, né? Mas eu acredito que podemos se acertar, não estamos apontando erro. A única forma que eu vejo, uma parcela de contribuição. A única forma que eu vejo do Maranhão realmente tomar um rumo é termos um planejamento, um plano, um direcionamento. Porque não adianta, as pessoas que estão nos vendo não podem imaginar que porque eu vou ser o governador, eu vou mandar nos prefeitos. Não tem como mandar. Mas se nós tivermos um plano, como o do Ceará, o Ceará estava com dificuldade na educação. Então o Ceará atrelou o repasse do ICMS a metas educacionais. Então se nós tivermos metas para tirarmos o Maranhão da pobreza, dos baixos indicadores, para gerarmos emprego aqui, todos vão ter que seguir as metas. Então esse é o ponto de convergência. Uma nova forma de governar. Se eu ficar como governador, indo para cá, e os 217 prefeitos fazendo o que quer, a gente não sai da pobreza. A gente nunca vai conseguir avançar. Então nós precisamos de um plano, que é isso que eu tenho apresentado, para que o Maranhão possa desenvolver cadeias produtivas, produção, crescimento e geração de emprego. Se nós fizermos isso, a gente resolve todos os problemas do Maranhão. Porque é o problema da tua casa. Se tu tá brigando com teu irmão, principalmente quando tem pouco dinheiro, aí que a gente briga mesmo, a gente discute, a gente não se entende. Se eu aumentar a atividade econômica do Estado, eu vou resolver os problemas do Estado. Eu vou ter mais dinheiro para colocar mais policiais, eu vou ter mais dinheiro para investir na educação e na educação profissionalizante, para manter esse sistema enorme que foi criado agora na pandemia de saúde, que não pode mais ser desmontado. Enfim, para resolver vários problemas que nós temos aqui no Estado. Não deixa de estar valorizando o ser humano, né? Como eu te falo também, no Maranhão nós temos aí a cultura, o turismo, e ninguém explora isso, né? Tem gente que vive aí na França da Torre, só coisas assim, o deserto, só para ver areia, o pessoal... Porque historicamente, a gente sempre, tem muita coisa. Os políticos do Maranhão sempre vendem uma ilusão para a nossa população. Foi assim com refinaria, foi assim com mega projetos que dificilmente ficam em pé. Inclusive tem um maluco aí agora que disse que vai fazer uma ponte de 14 quilômetros. Rio-Niterói. Então, por que vender esses projetos? Para que a população, ela,
de repente caia nesse conto do vigário. O que nós precisamos, Tiago, é fazer o café com leite, o arroz com feijão. Se eu estou consumindo produção de fora e eu tenho terra boa, água e gente para trabalhar, eu tenho que produzir isso aqui. Então, a saída do Maranhão é pela demanda interna que nós temos, o turismo. Não adianta eu querer fazer turismo trazendo o europeu para cá, o americano para cá. Claro que eu vou trabalhar nesse sentido, mas o maranhense não conhece o Maranhão. Lá na região sul tem as 74 cachoeiras de Carolina. As pessoas não conhecem o Poço Azul, não conhecem. Assim como as pessoas de lá não conhecem Barreirinhas. Então nós precisamos investir, incentivar esse turismo interno para que isso possa fomentar. Na cultura que você falou, olha o que está acontecendo agora. Parece que o São João é só em São Luís. O São João tem que ser no Maranhão inteiro. Não adianta eu ter uma cultura muito rica, que é o boi, aqui o Bumba Meu Boi, e o resto do Maranhão nunca ter visto um Bumba Meu Boi dançar. Então eu preciso levar os grupos de boi para Imperatriz, para Bacabal, para Pedreiras, para que as pessoas se apropriem disso, dessa cultura nossa que é rica. Por exemplo, aqui a gente tem o boi, lá a gente tem a quadrilha. Lá são as quadrilhas, as danças, lá na região sul que eu conheço muito. Inclusive tem os arraiais. Pela primeira vez tem um boi lá, Boi Meu Bem Querer. Inclusive eu acredito que só eu estou patrocinando, ajudando ele lá. Entendeu? Mas é isso aí, Simplício, eu vou aproveitar o ensejo. Como o nome é Café com Tiago Palhares, vou pedir um cafezinho e vou pedir para a gente fazer as perguntas da senhora sobre a educação. Porque nós estamos falando de educação e educação que muda a vida, né? Inclusive, gente, aqui como é? Vai cortar alguma coisa ou vai continuar? Direto. Não tem nada do Simplício para colocar algum vídeo? Não, né? Certo. Então, o áudio está aqui, das perguntas. Aqui o bom é que é tudo improvisado. Nada, mas aqui saiu melhor que é o meu estúdio. Não, saiu melhor do que aquele da rua. Eu vi aquele na rua, foi legal. O da rua também foi legal, bem natural. Legal. Né? Aí teve uma pessoa que me ligou e disse assim: Tiago, tu tem que acabar o barulho. Eu disse, mas se é feito na rua, como eu vou acabar o barulho das motos? Vamos lá. Dá de captar, será o áudio aqui? Aqui, ó, perto aqui. Boa tarde do Simplício, boa tarde do Tiago, boa tarde, ouvinte do Maranhão, aqui do podcast Tiago Palhares. Aqui é Senhorinha, da Zona Rural de São Luís, precisamente Nova República, Maracanã. Doutor Simplício, qual o projeto o senhor tem em mente para atrair investidores de outros estados e até mesmo de outros países para o Maranhão, empresários, e assim gerar emprego e renda para o povo maranhense? O senhor tem projeto nessa dimensão? Fazer logo a outra? Uma por vez. Tá. Senhorinha, olha só, eu como secretário de Indústria, Comércio e Energia, eu resolvi muito problema aqui, mas São Luís tem um grave problema. São Luís tem a questão do plano diretor que precisa ser destravado. Nós temos uma ausência de liderança muito grande dentro de São Luís há vários anos. Para você ter uma ideia, há 12 anos nós temos um plano diretor atrasado. O plano diretor é a obrigação do prefeito. O prefeito é que tem que resolver esse problema. Então o prefeito anterior não resolveu e o prefeito atual fica empurrando com a barriga. Agora jogou na Câmara, querendo se livrar da batata quente, para que a população pense que a Câmara que tem que resolver o problema. Quem tem que resolver o problema é o líder maior do município, que no caso é o prefeito. Esse plano está atrapalhando São Luís. Nós temos 1.500 empregos que podem ser destruídos aqui hoje em São Luís, e nos últimos anos nós já perdemos 30 mil empregos e 13 bilhões de investimentos que poderiam se instalar aqui em São Luís e que não vieram. Eu tenho uma relação muito boa com os outros estados da federação e fora do país. O caso dos respiradores é uma prova disso. Então, como governador, eu não quero ser o governador do Palácio dos Leões. Eu quero ser o governador da produção, do crescimento e da geração de emprego no Maranhão. Para isso, eu vou percorrer o Maranhão, eu vou percorrer os outros estados, inclusive os outros países, como é o caso da Índia e o caso da China, que hoje dependem dos grãos e do minério que é exportado aqui pelo Porto do Itaqui e precisa ajudar o Maranhão na conservação de estradas e também na geração de empregos aqui no nosso estado. Certo. Espero que tenha respondido aí, viu, senhorinha? Um abraço, hein, senhorinha. Senhorinha lá da Vila Maracanã. Sou admirador do trabalho dela, eu conheço, é uma líder. É líder. Um líder muito... Uma pessoa que merece a oportunidade e que hoje eu sou grato a Deus a estar no meu projeto, viu? Tem me dado muita força em andar daí toda a Baixada e toda a zona rural de São Luís.
Tem que ter reconhecimento, essa pessoa. Vou para a segunda pergunta de senhorinha. Senhor Simplício, o senhor tem conhecimento que através do senador Roberto Rocha foi aprovado o projeto de implantação da ZEMA, que é a Zona de Exportação do Maranhão. Dentro de seu plano de governo, contempla essa implantação dessa zona de exportação aqui no estado para melhor atender os investidores? Senhorinha, eu não acredito que um papel é capaz de gerar desenvolvimento. O que gera desenvolvimento é o trabalho. E nós temos muito a fazer aqui no Maranhão. O que nós precisamos é desenvolver, por exemplo, a cadeia produtiva do ouro, lá em Godofredo, a cadeia produtiva do gesso, lá em Grajaú, a cadeia do atacado e do varejo na região de Imperatriz, assim como também a bovinocultura, a avicultura, a fruticultura, que é muito forte no sul, a cadeia dos grãos, que tem uma base já instalada muito forte na região de Balsas, mas que tem também na região de Chapadinha, agora está vindo pela região de Caxias, pela região ali do centro, pela cidade de Lago da Pedra, Colinas. Então nós precisamos hoje ter um olhar para isso, porque o que está em produção é o que pode realmente gerar emprego e renda nos próximos anos. Esses projetos faraônicos, esses projetos mirabolantes, não se engane, isso não tem nenhuma outra intenção que não seja apenas a de fazer política. A gente precisa colocar o que nós temos aqui para gerar riqueza para o maranhense. Caso isso venha a acontecer, não serei contra ZEMA ou qualquer outra coisa que porventura venha como um passe de mágica a gerar emprego. Eu só não acredito em passe de mágica e varinha de condão, porque eu tive uma vida de muita dificuldade, tudo que eu encaro é com muita dificuldade. Então eu acredito também que o que a gente vai construir no Maranhão nos próximos anos é enfrentando as dificuldades, é colocando a mão na massa, é realmente transformando o que nós temos em oportunidades para o nosso povo e riqueza para o nosso estado. Essa eu vou ter que comentar. Então, para você, a ZEMA é só um papel. Não tem nenhum outro efeito prático, né? Hoje, por exemplo, se fala também de uma ZPE. A ZPE, ela não tem, é como os distritos industriais que eu encontrei quando eu assumi a Secretaria de Indústria e Comércio. Hoje você não força o empreendedor, Thiago. Às vezes o político, a cabeça do político, é diferente da cabeça do empreendedor. Eu tenho cabeça de empreendedor e cabeça de político. Então eu sei que não dá para eu pegar um empresário do Maranhão e dizer assim, ó, vai se instalar ali. Não. O que é que vai levar um empresário para cá, para ali ou para acolá? É o lucro. As condições logísticas, são as vocações daquela região. Não adianta eu querer forçar. Porque o governo pode também ser flexível para poder... Mas é muito pouco. Na verdade, o empresário hoje é movido pelo lucro e ele está certo. O empresário é uma pessoa que é um herói, porque quando ele transforma o CPF dele num CNPJ, ele só tem problema o resto da vida. Para empreender aqui está difícil. No Brasil, como um todo. Então a gente precisa hoje compreender que parte da classe política ainda está nessa. De que eu vou ter um projeto que vai tirar o Maranhão, vai resolver o problema do Maranhão. Não tem como. Até porque qualquer empreendimento, por exemplo, a Suzano, qualquer estado gostaria muito da Suzano. Mas a Suzano, antes da gente chegar no governo, é o que a gente chama de empreendimento de enclave. Ou seja, não conversava com a economia do Maranhão. Porque a celulose que era produzida na Suzano, nem ICMS deixava no Maranhão. Agora, com papel, tem o ICMS, tem a possibilidade de eu montar centenas de negócios em torno da Suzano. Porque é a fábrica de guardanapo, é a fábrica de papel higiênico, é a fábrica de diversas situações que eu posso fazer através do papel. Então, esse tipo de situação é o que eu acredito. Eu não acredito em fórmula mágica. Fórmula mágica não resolve o problema, nem aqui no Maranhão, nem em lugar nenhum. O Maranhão precisa produzir o café que a gente toma de manhã, o trigo que a gente come no pão, a fécula da mandioca que a gente faz o beiju, porque isso está vindo do Pará e do Paraná, a massa do cuscuz de milho, que vem também de fora, não é produzido aqui, é o açúcar que a gente tem 160 hectares. Pescado que é pescado aqui, empacotado lá no Ceará e volta para a gente... Tiago, nós temos 8 milhões de cabeça de gado, ou seja, nós temos mais gado do que gente, e a gente ainda come carne de gado com alto valor agregado de fora, que é o gado resfriado e congelado, vem de fora. Quando a gente devia ser um estado exportador. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero que o Maranhão seja o Maranhão da avicultura, da bovinocultura,
que o Maranhão seja o Maranhão da mandiocultura, como eu fiz com a cerveja magnífica. Quando eu criei a cerveja magnífica, a minha intenção não era criar uma cerveja. A minha intenção era ajudar as 15 mil famílias que já estão hoje sobrevivendo da mandioca e as 35 mil famílias que ainda vão sobreviver quando a fecularia lá da cidade de Humberto de Campos estiver funcionando. Então, é essa situação, é isso que eu quero gerar. Dizer que eu tenho uma lei e essa lei vai mudar o Maranhão? Não. O que muda o Maranhão é trabalho, é mão na massa, é realmente a gente extrair do Maranhão as perspectivas reais, sem enganar ninguém. Porque essa coisa, às vezes, você faz uma propaganda, põe outdoor, faz churumelo em jornal, vai dar entrevista na televisão, e isso não sai do papel nunca. Como vários e vários projetos aqui no Maranhão nunca saíram do papel. Dentro dessa tua fala, eu quero te perguntar uma coisa, por curiosidade, até porque agora tu está bem por dentro desse assunto. Qual foi a ligação de Rosiana Sarney com a Suzana Imperatriz? Porque eu estive na casa dela e ela me disse que ela que instalou a Suzana Imperatriz. Olha, todos os ex-governadores, Thiago, eles contribuíram muito com o Maranhão. Como eu te falei ainda há pouco, não dá mais para a gente continuar aqui só falando mal das pessoas. Nós temos que reconhecer erros e acertos. Então, Dona Rosiana acertou com a Suzana, acertou com outros empreendimentos, como também acertou o Jackson. E o Jackson teve erros, a Rosiana teve erros, como o Flávio Dino também pode ter tido os erros dele, que o tempo vai julgar. Agora, o que nós não podemos é praguejar. O que não dá mais é para a gente fazer campanha apenas em cima do que deu errado. Nós temos que reconhecer. Tiago, se eu for governador, eu vou convidar a Rosiana Sarney, eu vou convidar o Flávio Dino, eu vou convidar o Zé Reinaldo, que ainda está vivo, vou convidar todos os secretários que foram importantes nos últimos anos de governo para criar um conselho, para me reunir pelo menos uma vez por mês, para eu colocar para eles o que está acontecendo e ouvir da experiência deles um pouco, porque é isso que acontece na China, é isso que acontece no Japão. A gente ouve as pessoas que já têm experiência ou que têm uma idade mais avançada, para que você não cometa erros. Aqui eu vejo pessoas que nem têm experiência. Por exemplo, tem pré-candidato falando em gerar emprego no Maranhão, nunca teve uma carteira assinada, nunca deu um prego numa barra de sabão. Como é que eu vou gerar um emprego se eu não sei nem para onde é que vai o setor empresarial, se eu não sei o que é uma empresa? Então fica difícil. Nós precisamos colocar o pé no chão, deixar de hipocrisia e realmente olhar para resultados, para experiências e ter a contribuição dessas pessoas. Então, a Rosiana foi importante para o Maranhão. Tem gente boa, Thiago, é o que eu digo. Tem gente boa em todo lugar. Todo setor. E tem gente ruim também em todo lugar. Então, em todo grupo político hoje, tem gente boa no Maranhão e tem gente ruim. O que é que eu quero fazer? Eu quero tentar encontrar as pessoas que podem contribuir com um governo que seja a ruptura com esse modelo político que nós temos. Nós precisamos deixar a política no lugar da política, mas o desenvolvimento, o crescimento, a perspectiva do Estado, ela não pode pertencer a um governador, não pode pertencer a um grupo político, ela tem que ser do povo do Maranhão daqui para frente. Certo. E, inclusive, tem essa parte que tu falaste do Conselho, eu fiz uma proposta dessa e é uma proposta que eu levo para todo o Estado do Maranhão. Porque eu observei naquelas pessoas mais simples, que nas pré-campanhas são as que mais se doam, as que mais se dão, que mais fazem, e nunca vão no Palácio do Leão depois do candidato dele do governo ser eleito, nunca vão na Câmara Federal, e eu fiz uma proposta dessa num município, em Lago do Junco. Conheci um senhor lá que estava dando sangue dele, aí eu disse, aquilo veio no meu coração, e eu falei na época para o candidato que eu andava, né, que eu acredito que tem que ter. Pelo menos no meu mandato, se eu conseguir chegar a ser deputado federal, eu vou ter um dia do povo. Um dia para me atender essas pessoas simples que vão lá para me ver, tomar um café comigo e fazer parte daquela conquista que eles ajudaram. Eu acredito também que todo governador do estado que vier ser candidato hoje, vier ser eleito, poderia criar esse dia do povo. Olha, porque tem muita gente aí que depois que vai eleito só recebe o prefeito, o filho do prefeito, o deputado. E eu acho que essas pessoas mais simples podem sim entrar no Palácio dos Leões, almoçar, ouvir, ver o governador que ele votou. Isso é importante para você como político, porque você reconhece quem trabalhou para ti e diz para a população, vai demonstrar para a população que você é diferente. Eu pretendo criar um conselho com as pessoas que passaram no governo e um outro conselho que são com as pessoas que estão tocando o Maranhão. Eu tenho um caso de um cidadão chamado Sebastião, que Deus o tenha. Ele trabalhou com a gente na Secretaria de Indústria e Comércio, era quem mais entendia de gesso no Maranhão. Ele morreu. E todo o conhecimento que ele tinha foi junto com ele.
Então essas pessoas que estão hoje tocando a avicultura, a bovinocultura, que estão tocando, elas têm que agora, a gente tem que aproveitar essas pessoas para que elas transfiram o conhecimento agora para o Estado, porque esse é o verdadeiro capital do Estado. Senão essas pessoas também vão embora e vão levar com elas todo o conhecimento que ela tem. Então a gente precisa realmente entender que não é no oba-oba que a gente faz um governo do Estado. Não é com um evento onde eu pago as pessoas ou forço as pessoas para estar ali batendo palma para mim que eu vou mudar o Maranhão. Eu vou mudar o Maranhão com um projeto. Eu tenho esse projeto que é para o Maranhão e não para o Simplício. Eu não quero passar mais do que 4 anos como governador. Caso eu venha a ser governador, apenas numa rara exceção, num chamado popular muito forte, eu continuaria como governador. Mas eu acho que um governador que trabalha para se reeleger, ele trabalha para si e não trabalha para a população. Eu quero trabalhar 4 anos para destravar o Maranhão, para quebrar os gargalos que eu conheço. Da sua parcela de contribuição, né? Tem muita gente, Thiago, que nem conhece o Maranhão. Aí outro dia eu vi um candidato gravando lá no Gesso, lá em Grajaú. Não conhecia. Eu tanto conheço o Maranhão, como eu conheço os problemas do Maranhão. E o que eu quero resolver são os problemas. É o problema que está impactando a cadeia produtiva do ouro, o problema que está impactando a cadeia produtiva do gesso, é o problema que está impactando a questão do atacado, do varejo, dos pequenos negócios, do trabalhador rural, da questão fundiária, da questão relacionada ao meio ambiente. Tudo isso é um conjunto de gargalos, de problemas que está atrapalhando o Maranhão crescer e que a classe política não olha, porque a classe política só olha para o seu umbigo. Quando um prefeito se elege, ao invés dele olhar para o município como um todo, ele olha apenas para a prefeitura. E aí não tem condições de um líder, como você citou o caso de Imperatriz, ser apenas o prefeito. O prefeito de Imperatriz, que é a segunda maior cidade do Maranhão, precisa ser o prefeito do emprego, o prefeito da saúde, o prefeito de todos os problemas que acontecem lá no Imperatriz. Você acha que esse sonho do Maranhão do Sul, você acha que é possível, não dividir o Estado, mas é possível criar um subpalácio, como tem em São Paulo subprefeituras, lá em Imperatriz, uma forma de deixar a população, o pessoal do Sul mais confortável? Olha, eu acho que a reclamação do Maranhão do Sul é uma reclamação generalizada. É a insatisfação com a política, com a presença, com a assistência, que realmente está muito difícil para o governador, para o político dar essa assistência em decorrência das dificuldades. O Maranhão é um estado muito grande. Você vai daqui para Alto Parnaíba, são 1.100 quilômetros. Né? Então, realmente, a gente precisa ter, hoje, toda uma análise da situação. Porque se você cria o Maranhão do Sul, você vai estar criando cargos e mais cargos para poder onerar. 5 minutos, eu tenho 2 perguntinhas aqui, eu quero que tu só filtre elas, que é de claro, para não deixar sem resposta. Claro. Senhor Simplício, o senhor tem conhecimento que um professor da rede pública do Estado não recebe o piso salarial nacional e é defasado desde 2016? Que o governo que aí se instalou, o senhor fez parte dele, nunca reajustou o piso do professor igual ao piso nacional. O senhor pensa em ajustar este piso ao piso salarial do governo federal, que hoje, em 2022, é de R$ 3.800 e o do Estado do Maranhão é só de R$ 1.800. Estou falando que é o meu contra-chefe vem isso, sou aposentada, por superior. E é esse o salário do piso que vem no contra-chefe. O senhor pensa em reajustar o piso do professor do Estado ao piso nacional, pelo menos esse? Coloca logo a outra, né? Coloca logo a outra também, né? Pré-candidato, as precatórias, o senhor pensa em pagar a todos que têm direito? Ou será igual o governo que está, que paga só para os seus aliados? Nós sabemos, ontem mesmo eu estive conversando com uma pessoa que é casada com um primo bem próximo do Carlos Brandão, que é lá da minha cidade também. E a mulher dele, que é professora, ela me dizendo que fulano, ciclano, beltrano, que é amiga lá do povo, lá do palácio, já receberam total. Inclusive uma casada também com um conterrâneo meu, lá de Mirador. Né? Comprou um carro zero, com precatória que ela comprou, que ela recebeu. Então é a conta de dele
está sendo pago. O senhor, governador do Maranhão, vai pagar as precatórias a todos que têm direito ou vai fazer a mesma política do Flávio Dino, Marco Brandão? Senhorinha, eu vou me ater apenas aos fatos. Então tem dois fatos que você cita aí. O primeiro fato é o precatório e o segundo fato é o repasse do piso salarial dos professores. Piso, lei é para ser cumprida. Então, se existe uma lei nacional colocando o piso, o Maranhão vai ter que se adequar. Eu, inclusive, quero fazer uma reforma porque eu acho que nós temos secretarias demais. Essa é a minha opinião. A opinião do governador que estava, do que está é outra. E eu respeito, e eu era apenas secretário, então não podia fazer valer isso enquanto nós tínhamos lá um outro governador. Eu quero fazer essa reforma, eu acho que na reforma nós vamos encontrar os recursos adequados para pagar esse piso, além do que eu já falei aqui. Eu acho que quando a gente aumenta a atividade econômica, a gente aumenta a arrecadação. Quando a gente aumenta a arrecadação, a gente tem dinheiro, e quando a gente tem dinheiro, a gente resolve os problemas. O outro tópico, que eu não vou falar do exemplo que você citou, porque você não foi objetivo, você não falou o nome, o caso, mas você falou do assunto que é precatório. Precatório eu pretendo dar transparência. Transparência é abrir publicamente como é que é feito os pagamentos e cumprir as regras. Isso é o que eu pretendo fazer enquanto, caso eu seja abençoado pelo povo do Maranhão. Bem, acho que respondeu. Como está muito corrido, eu vou fechar também só com uma pergunta que tem de forma irresponsável alguns pré-candidatos a deputado que procuraram inclusivamente senhorinha, falando em criação de município, defendendo município, tal, para fazer mais município. Eu disse a senhorinha, eu particularmente eu acho isso irresponsável da parte deles, porque não tem como se criar mais municípios sem ter renda para esses municípios se sustentar. Então eu acho, senhorinha, isso aí é uma furada. Aí senhorinha às vezes vai para Brasília nessa ilusão, gastando, que ela sonha no Maranhão melhor, sonha em defender aqueles bairros, aqueles municípios que podem, aqueles bairros que podem sim ser um município, mas eu acredito que isso é irresponsável. Que chega na política, é igual a Serra Pelada, chega no tempo eleitoral, não, vamos fazer mais município. De onde que vai sair dinheiro, Simplício? Eu acho que o meu pensamento está certo, eu acho que isso é uma mentira. Para o Maranhão e para o Brasil só tem uma saída. É a gente diminuir o tamanho do Estado e aumentar a participação da iniciativa privada. Então, na medida em que eu penso em resolver problemas, aumentando o Estado, isso não é uma solução. A solução é nós termos um acolhimento, um atendimento, uma atenção melhor com esses bairros, com esses povoados e, acima de tudo, ter metas e ter uma eficiência no gasto público. Não adianta eu achar que eu vou dobrar o número de prefeituras no Maranhão e isso vai resolver o problema. O que resolve o problema nesse momento é eu ter a eficiência com as 217 prefeituras para sanear problemas relacionados ao que é público. Então, é essa a minha frase que eu mais uso, que é mais gestão e menos política. Ou seja, mais gestão é nós aproveitarmos o privado. E menos política é a gente tirar mesmo a quantidade de gastos que a gente tem, às vezes sem nenhum retorno para a população. O gasto público é importante, mas ele tem que significar resultado. Não dá mais para a gente ter, em lugar nenhum, nem no Maranhão, nem em lugar nenhum, gasto sem resultado. É onde podemos também fazer o que eu te falei. Como São Paulo tem as subprefeituras, podemos fazer isso num bairro desse que sonha em ser um município e também ver um olhar de atenção ao sul do Maranhão que sonha em ser um novo estado, dividir o estado. Eu acredito que dá de fazer um projeto desse, criar subprefeituras, subgoverno para o Maranhão. Para você ter uma ideia, Thiago, foram mais de 30 bilhões de reais que foram movimentados pelos governos, governo estadual e governo municipal. 30 bilhões é para você criar muito resultado. Então tem muito dinheiro, mas pouco resultado. Então não é apenas no governo, é em todas as esferas de poder. Na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Nós precisamos, efetivamente, por exemplo, os atuais deputados estão trazendo milhões e milhões para o Maranhão. E a gente não vê a obra inaugurando. Então, cadê a eficiência desses recursos? Cadê a eficiência disso? Cadê o retorno disso para o povo? O resultado disso para o povo do Maranhão? Nós precisamos tratar o setor público um pouco parecido com o que a gente trata no setor privado. Não dá para gastar e não ter um retorno para a população, um resultado para a população. Considerações finais que já estão cobrando. Só te agradecer, foi um prazer te receber aqui. Você teve aqui uma tratativa muito boa com toda a nossa equipe e a casa está aberta sempre para você, te desejar muita sorte. Eu torço muito pela renovação da política do Maranhão e, acima de tudo, o que eu mais vejo na pessoa
que move qualquer um é o entusiasmo. Você é um cara entusiasmado e é isso que o Maranhão precisa. Às vezes a gente não tem a fórmula, às vezes você não está completamente correto, mas o teu entusiasmo está te movendo e eu espero que isso, a vontade, eu espero que isso se transforme em boas ações para o Maranhão. Simplício, eu te agradeço aqui e também agradeço a todo o povo do Maranhão, o povo do sul do Maranhão. Muito obrigado por ter me recebido, obrigado por ter gravado essa primeira edição especial em São Luís. E é isso aí, continuo sendo mais admirador seu, desejo sucesso. Obrigado. E espero que o povo saiba escolher o melhor. Né? Obrigado. Tá bom? Um abração para ti. Um abraço. Um abração para todos vocês. Isso aqui foi mais um Café com o Thiago Palhares, aqui edição São Luís com pré-candidato ao governo do estado, Simplício Araújo. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Um abraço para todos vocês.